todos, todas. Me chamo Pedro Hernandes, meu orientador é Cristiano Machado, que está presente aqui. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a temática do meu projeto de iniciação científica, que foi Ciência e Religião na Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, primeiramente, em 1859, Darwin publica a sua principal obra, entre muitas outras que ele publicou, que ele escreveu, que foi A Origem das Espécies pela Seleção Natural, ou A Sobrevivência das Raças Mais Favorecidas na Luta pela Vida. A principal cerne, o principal ponto, a ideia fundamental da obra, é que todas as espécies, tanto animais quanto vegetais, estão sob a ação de uma espécie de força da natureza, que ele chama de seleção natural, ou estão sob a pressão seletiva do ambiente. E ao longo de muito tempo, essa força da natureza, essa seleção natural, vai produzir uma dificuldade na reprodução das espécies que são menos adaptadas, causando eventualmente a sua extinção, e vão favorecer a sobrevivência e a reprodução das espécies mais adaptadas, que vão garantir a sua continuidade. Uma coisa muito importante é que o Darwin não postula que são as espécies mais fortes que sobrevivem. Isso é uma medida conceitual que permanece até hoje. Darwin não diz que a espécie mais forte sobrevive, diz que a espécie mais adaptada sobrevive. E a adaptação é sempre muito relativa, ao ambiente que a espécie está inserida. Outra coisa muito importante, eu até destaquei aqui, ao longo de muito tempo. Então tem um biólogo alemão, na verdade ele é de origem alemã, mas ele estadunidense, o Ernst Mayr, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que na teoria do Darwin existem na verdade 5 teorias, estão contidas 5 teorias, e uma delas é o gradualismo, segundo a qual as espécies vão mudando gradualmente ao longo de um espaço de tempo muito longo. Então a gente está falando de uma escala de tempo muito grande, não de apenas milhares ou centenas de anos a depender da espécie. A gente escuta muito aí no discurso fundamentalista religioso, pessoas argumentando, mas o macaco não dorme e acorda ser humano. Sim, mas a gente está falando de uma escala de tempo muito grande. E outra coisa, inclusive, aproveitando esse gancho que eu puxei do macaco, tamanho foi o furor que a teoria do Darwin provocou na sociedade da época, que nós temos charges como essa representando Darwin como um macaco. E só para esclarecer, o Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco. O que ele disse foi que os seres humanos, o ser humano moderno, o Homo sapiens, e os macacos têm um ancestral comum. Então, a ancestralidade comum é um dos pontos fundamentais da obra do Darwin, que é esse sujeito muito simpático desse tempo. Mas o fato foi que a teoria dele causou uma repercussão e causou uma inquietação, porque ela desafiava as concepções científicas da época, como o criacionismo e o fixismo, que estavam alinhadas com as concepções religiosas. Então, o objetivo foi revisitado que o próprio Darwin afirmou sobre o assunto, afastando os preconceitos que se acumularam ao longo do tempo, que causam inquietação até hoje. Sobre os materiais e métodos, foi feita uma leitura sistemática do Origem das Espécies, que tem 14 capítulos, se não me engano, que passou por cerca de 6 edições ao longo da vida do Darwin, levando em consideração alguns comentadores do campo da filosofia e história da biologia, que são a bibliografia secundária. Foi feito ainda um levantamento das cartas que tratam da relação entre ciência e religião, que estão disponíveis no site do Darwin Correspondence Project, que é um site de Oxford, que apresenta essa grande miríade de cartas de correspondência do Darwin. Dos resultados obtidos, eu trouxe apenas algumas bibliografias que eu visitei e revisitei ao longo do projeto. A gente poderia citar o Felipe Costa, que ele é autor brasileiro, tem um livro chamado O que é Darwinismo, o Listornolo e o Willis Balancing, que são mais da área de comentários canônicos, tem um livro que é uma chave de leitura do texto bíblico, o Alistair McGrath, que é professor de Ciência e Religião em Oxford, o John Alton, que é professor de Antigo Testamento. Então, vocês podem ver o próprio Darwin, disso. Então, vocês podem ver que eu peguei diversos autores de diversas áreas, diversas áreas de conhecimento, para tentar compreender a temática. O tempo é limitado, mas eu gostaria de ler para vocês alguns trechos de umas cartas do Darwin que eu achei muito interessantes quando eu estava lendo, quando eu estava pesquisando. E a primeira é uma carta de 1860 que ele troca com um correspondente dele, que é o Asa Gray, em que ele diz: eu fiquei interessado em suas visões teológicas na religião, mas eu preciso reconsiderá-las. Sempre me pareceu que para o Criador onipotente e onisciente, prever seria o mesmo que pré-ordenar.
Mas então, quando eu penso sobre isso, eu não tenho um beco sem saída. Algo análogo à necessidade de livre-arbítrio, ou a origem do mal, ou outro assunto semelhante, muito além do escopo do intelecto humano. Outro dia eu estava interessado em ler a vida de Newton. Descobri que o autor, na verdade, criticou a lei da gravidade como subversiva de todas as religiões naturais. Ele criticou ainda mais Newton por ter usado a gravidade como uma qualidade oculta para explicar o movimento dos planetas. Newton respondeu que a filosofia explicar o movimento das engrenagens dos relógios, embora a causa da descida do peso não pudesse ser explicada. Isso me parece mais relacionado ao que você disse sobre a seleção natural não ser provada como vera causa. De modo geral, o que a gente tem é que o Darwin ele parece ser muito ambíguo na interação da teoria dele com as concepções religiosas. Porque se na origem ele fala muito da natureza, personifica a natureza, né, como a natureza é o criador, né, usa muito essa linguagem metafórica, em outros momentos nas cartas ele fala de leis projetadas, the Zyklon laws, né? Ele fala de leis projetadas que, para mim, né, não sei, é muito ambíguo, como eu disse, mas para mim, leis projetadas implicam alguém que projetou. Né? Então, de certa forma, ele não tem ainda resquício do pensamento cristão da época dele, não teria como ele vem de uma forma cristã. Ele embarca na jornada da filosofia natural por conta da formação dele para se tornar um sacerdote americano. Né? Muitas pessoas não sabem disso, mas eu falo. Então, ele mantém essa ambiguidade. Se por um lado ele fala de leis projetadas nas suas cartas, por outro lado ele fala da natureza como criador na origem. Então mantém uma ambiguidade. Conclui-se que, algo que para mim já estava claro no início do projeto, mas eu reafirmo, a Bíblia deve servir como um documento antigo, que não se trata de um discurso científico, mas religioso e teológico. O John Alton vai falar isso, por exemplo, no livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a leitura de Gênesis e a origem da humanidade. O relato bíblico da criação, outra coisa que ele vai trazer, não está preocupado com a ausência de ordem, mas de matéria. O próprio Darwin reconhecia a complexidade da interação da sua teoria com as questões teológicas, ficava dividido entre não ver outras evidências de desígnio e benevolência da natureza e sentia-se inclinado a considerar tudo como resultado de leis projetadas. Por outro lado, em outros momentos, personifica a própria natureza como criador. Por fim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, verdadeira fonte de luz e sabedoria que me conduziu nesse projeto. Queria agradecer a minha querida orientadora, que é o Divino Machado, que está aqui presente, e sempre me acolheu, sempre me ajudou, apesar das minhas limitações e minhas dificuldades. Me aceitou como eu sou, com esse espírito inquisidor, né, que quer saber tudo o tempo todo. Né? E a Fundação Araucária, que me concedeu a bolsa. E também queria agradecer a minha mãe, que está aqui assistindo. Obrigado, eu te amo.